Bom, nós já adoramos, louvamos, já oramos, já dedicamos, já confraternizamos, abraçamos os nossos irmãos. Agora é hora de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Versículo famosíssimo, com certeza todos os irmãos conhecem. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Só até aqui por enquanto. Quer comais, quer bebais, quer que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa geração, e eu me incluo nela, a nossa geração deixou aos poucos de ser uma geração altruísta. Nós deixamos de ser uma geração que se preocupa com o outro, para sermos uma geração egoísta. Deixamos de ser uma geração altruísta para sermos egoístas. O que é um altruísta? O altruísta nada mais é do que aquele que se preocupa com o outro antes de qualquer coisa. Ele se preocupa com o bem-estar dos outros, mesmo que isso exija sacrifícios da parte dele. Essa é uma pessoa altruísta. E uma pessoa egoísta é o contrário disso. Enquanto o altruísta se preocupa com o outro, enquanto o altruísta coloca as necessidades do outro acima da sua própria, o egoísta, ele coloca o próprio bem-estar como prioridade. Ele se preocupa apenas consigo mesmo, com o seu conforto, com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar. Não à toa, nós abrimos as redes sociais hoje em dia e vemos mulheres dizendo que preferem não ter filhos porque vai deformar o corpo dela, ou porque ela não quer se preocupar, ela quer focar na carreira, ou homens que deixam de iniciar uma família porque se preocupam somente com uma busca insaciável pelo prazer. Não, primeiro eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. E ao invés de escolher colocar uma vida no mundo, eles preferem se preocupar apenas com os seus próprios interesses. Ao invés de querer colocar uma vida ao mundo, as mulheres preferem cuidar do próprio corpo, cuidar da própria carreira. Os homens preferem buscar prazer, cuidar da própria carreira também. E com isso nós vamos criando cada vez mais uma geração de pessoas egoístas, que não se preocupam com o outro. Isso criou não só uma geração de pessoas egoístas, como criou uma geração de jovens fracos, que não têm ambições na vida, ambições altruístas. E isso começou a se tornar um problema quando esse conceito começou a entrar dentro da igreja. E aí nós vemos cada vez mais jovens que não conseguem levar a própria vida, jovens fracos, jovens que não se posicionam, porque estão preocupados apenas consigo mesmo. E muitas vezes os pais desses jovens também ensinam esses jovens desde novos a levar uma vida egoísta. Não uma vida altruísta, mas uma vida egoísta. Eles ensinam que você primeiro deve priorizar a sua carreira, primeiro você deve priorizar os seus estudos, para depois se preocupar com a igreja, para depois se preocupar com o evangelho, porque o evangelho, afinal de contas, é uma vida de renúncia. O evangelho é uma vida em prol do outro, em prol de Jesus Cristo, acima de qualquer coisa, mas amando ao próximo como a si mesmo. E quando nós levamos uma vida egoísta como prioridade, não tem como a gente levar uma vida altruísta aos pés de Jesus Cristo. Porque nós vamos estar muito mais preocupados com a nossa própria carreira, com a nossa própria diversão. E dessa forma nós vamos criando um ídolo dentro do nosso coração. Existia um cantor
na década de 90, chamado Kurt Cobain. E ele escreveu em 1991 uma música chamada Smells Like Teen Spirit. E nessa música ele diz uma frase que se tornou um lema cultural entre muitos jovens daquela época. Ele dizia: "Here we are now, entertain us." Aqui nós estamos, divirta-nos. Nós estamos aqui, nos divirta. Essa música se tornou um hino para uma geração inteira de jovens que estavam entediados e cínicos. Uma geração egoísta, ela exige entretenimento a todo tempo. Ela usa as pessoas, ela não cuida das pessoas. Ela usa as pessoas para o seu próprio entretenimento. Uma geração egoísta que exige entretenimento constante. E essa mentalidade, querendo ou não, entrou no nosso meio também. Entrou no meio da igreja. Hoje nós vivemos numa era de distrações em abundância. Distrações constantes. O entretenimento está sempre ao nosso alcance. E há vários tipos de entretenimento diferentes disputando a nossa atenção. Hoje ninguém mais morre de tédio. Hoje há diversas coisas que estão lutando pela nossa atenção para nos dar prazer imediato e superficial. E com isso nós todos nos tornamos viciados em entretenimento. Quantos de nós tem a capacidade ainda de ficar meia hora que seja sem fazer nada? Hoje, se a gente fica meia hora sem fazer nada, logo a gente pega o celular que está no bolso e vai fazer alguma coisa, vai jogar um jogo, vai cuidar da vida de outra pessoa numa rede social. Nós perdemos a capacidade de ter uma vida contemplativa, de observar as coisas ao nosso redor, de escutar o canto dos pássaros, de deixar a mente fluir em meditação na palavra de Deus. Nós perdemos essa capacidade, porque nós estamos viciados em entretenimento. Se você fica 2 minutos que seja sem fazer nada, você logo abre o celular para ver a rede social, você liga a televisão para ver um filme, você vai jogar um jogo. Há diversos métodos, há diversas coisas que nos oferecem prazer e entretenimento que estão disputando a nossa atenção. E por isso nós nos tornamos, e eu digo por mim em primeiro lugar, viciados em entretenimento. Nós não conseguimos mais fazer as coisas simples. Perdemos a capacidade de contemplar a vida. Em parte isso se dá muito por causa da facilidade. Hoje nós temos acesso, o acesso é fácil. Um crente há 200 anos atrás teria talvez menos tentações do que nós hoje em dia. E mesmo se ele quisesse ceder a alguma dessas tentações, ele teria que ir até algum lugar, ele teria que fazer alguma coisa, teria um certo trabalho. Ele teria que expor a sua própria relação, a sua própria reputação. Hoje está muito mais fácil pecar. Hoje basta tirar o celular do bolso, num lugar que ninguém te vê. É muito fácil. Hoje, nós carregamos no nosso bolso rádio, televisão, internet, jogos. A oferta de entretenimento é infinita. É infinita. E todas essas ofertas de entretenimento estão o tempo todo disputando entre si a nossa atenção. Com isso, nós criamos uma geração idólatra que busca a qualquer custo o próprio entretenimento, o próprio conforto, a própria diversão. Quantos de nós já ficou? Quando foi a última vez que você ficou 30 minutos sem fazer nada? Deixando a mente vagar, pensando em alguma coisa. 30 minutos é pouco tempo. 20 minutos? Nós perdemos essa capacidade. Hoje, se nós não estamos fazendo nada, a gente saca logo o celular do bolso e vai fazer alguma coisa. Basta olhar as reuniões de família, o que se tornaram. Como é que foi o Natal? Eu notei isso. Nós estávamos... Eu tento fazer isso, né? Muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu falho. Mas eu tento manter o celular no bolso quando eu estou com mais de 3 pessoas perto.
pelo menos. E no último Natal eu pude notar isso. Nós estávamos conversando, nós estávamos rindo, se divertindo, e aí de repente o assunto morreu, um por um, cada um deles foi tirando o celular do bolso para ver qualquer outra coisa que não fosse dar atenção às pessoas que estavam perto. Com isso a vida passa. Já ouviu o termo, o tempo voa quando a gente se diverte? Nós estamos o tempo inteiro nos divertindo, buscando diversão. E quando a gente vê, a vida passou. Já são 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E a vida passou e o que a gente fez? Nós perdemos a capacidade de mergulhar em nossos próprios pensamentos. E se ficamos 2 minutos sem fazer nada, ficamos entediados e vamos fazer alguma coisa para a nossa diversão. A maior prova disso, meus irmãos, é que o Evangelho se tornou só mais uma opção de entretenimento. O Evangelho não é mais a centralidade da vida das pessoas. É só mais uma opção. E existem hoje em dia igrejas que se especializaram em fazer um show para essa geração vazia. Eles não se preocupam mais em se reunir para louvar o nome do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Não, eles estão mais interessados em criar um show para encher o templo de gente vazia. Porque o Evangelho se tornou só mais uma opção de entretenimento. Eles tentam tornar o Evangelho divertido para atrair pessoas e com isso eles tiram a seriedade da vida cristã. Coisas que a gente deveria tratar com a devida seriedade, nós não tratamos mais. Nós levamos tudo na brincadeira, porque a gente está viciado em diversão. A gente está viciado em entretenimento. A gente está viciado em distrações. Quando eu digo essas coisas, eu não estou demonizando as distrações. Há espaço para elas. Existe espaço para diversões, para distrações, para entretenimento. Mas como é que nós podemos amar a Cristo se nós passamos mais tempo nos divertindo do que buscando a Deus? Como é que a gente pode dizer que ama a Cristo se a gente não conhece os seus mandamentos? Sendo que o próprio Cristo disse: aqueles que têm os meus mandamentos e a esses obedecem, esse é quem me ama. Nós estamos vivendo uma era de cristianismo cultural. Aquilo que era dito há algum tempo atrás a respeito do católico não praticante, hoje existe o crente não praticante, que é aquela pessoa que aderiu ao cristianismo cultural, que vê o Evangelho como só mais uma opção de entretenimento. Ele vem para a igreja, ele bate o ponto e volta para casa e vive como se não fosse crente. Hoje existe o crente não praticante também. Como é que nós podemos dizer que amamos a Cristo e obedecemos os seus mandamentos se nós não gastamos tempo com oração, com leitura da palavra, e nós estamos muito mais preocupados em nos divertirmos antes de qualquer coisa? Lá em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque amará um e odiará o outro, e desprezará um, e se dedicará a um e desprezará o outro. Ele está falando ali no contexto de dinheiro, mas nós podemos aplicar isso para qualquer outra área da nossa vida. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e as suas próprias vontades. Vocês não podem servir a Deus e manter os seus próprios ídolos. Vocês não podem servir a Deus e viver numa busca enfreada por diversão, por distrações. Será que nós estamos servindo a Cristo verdadeiramente ou às nossas próprias vontades? Eu tenho para mim, né, que uma das melhores peças já escritas, peças cristãs, da qual eu já tive a oportunidade de fazer um pequeno ato, se chama O Jardim do Inimigo. Não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de assistir essa peça. Tem ela na íntegra no YouTube. Nessa peça, há uma determinada esquete onde entra o crente sem compromisso. E aí o diabo vai conversar com o crente sem compromisso. E depois ele começa a acusar a igreja de ser uma igreja sem compromisso. E num determinado momento da peça,
ele diz que vai fazer um teste com os seus ouvintes. Ele diz, vamos fazer um teste para saber se você gosta ou se você não gosta da Bíblia. Saber se você é um crente meia boca. Estou citando o texto, tá? Só que fique bem claro. E aí ele diz, vamos fazer um teste se você é um crente meia boca ou não. Vamos falar da sua rotina. Como é que é a sua rotina? Você chega em casa depois do trabalho e algum dia já aconteceu aquela ânsia, aquela vontade de ler a palavra? E aí você olha no relógio e fala, meu Deus, já é meio-dia, uau, eu preciso chegar logo em casa, eu preciso me dedicar à leitura da palavra, eu preciso entender o que Paulo estava dizendo naquele momento, eu preciso entender o que Jesus queria dizer com aquele versículo. Quantas vezes isso já aconteceu? E aí ele continua, dizendo, e como é que é depois de um culto, por exemplo, um culto de domingo? Como é que é quando você chega em casa? Você vai lá na geladeira, pega alguma coisa para comer, liga a televisão, fica vendo televisão até dormir, pega no sono e dorme. Ou então fica lá 4 a 5 horas mexendo no celular, olhando futilidades. Quando foi a última vez que nós passamos de 4 a 5 horas lendo a palavra de Deus? Quando foi a última vez que nós sentimos essa vontade dentro de nós de conhecer mais a Deus? Como é que podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não conhecemos quem Ele é? A Bíblia é a revelação que Deus fez de si mesmo. Como é que podemos dizer que amamos a Deus se não conhecemos as suas Escrituras? Eu tive um encontro real com Cristo, a minha conversão se deu enquanto eu estava fazendo essa peça, recitando esse texto para os irmãos. Até então eu era um crente nominal. Eu não havia tido um encontro de verdade com Jesus. Eu lembro até hoje, eu estava fazendo essa peça na segunda igreja. E aí eu estava lá vestido de diabo, afrontando as pessoas com coisas que eu mesmo não fazia. E aí, sabe quando você tem aquele estalo? Falei, como é que eu posso estar aqui acusando essas pessoas, fazendo o papel do inimigo, sendo que eu não faço essas coisas? Tem que começar por mim. Naquele momento o Espírito Santo me tocou e eu tive um encontro real com Cristo. E eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui ler as Escrituras. Tem muita gente na igreja que acha que é convertido e não é. Mas, partindo do pressuposto que todos nós estamos em algum nível viciados em entretenimento, o que nós podemos fazer para nos livrarmos desse vício de entretenimento? Bom, Paulo respondeu no texto, qualquer coisa que você fizer, faz tudo para a glória de Deus. Se você for comer, coma para a glória de Deus. Se você for beber, beba para a glória de Deus. Se você for fazer compras, faça para a glória de Deus. Se você vier para a igreja, faça para a glória de Deus. Se você for ler um livro, se você for ver um filme, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer se divertir, quer se distrair, faça para a glória de Deus. Quer assistir um filme, quer jogar um jogo, faça para a glória de Deus. Porque quando nós entendemos que tudo aquilo que nós devemos fazer é para a glória de Deus, nós começamos a colocar Deus como prioridade na nossa vida, e não mais as nossas próprias vontades. Tem um filme já antigo, né, do Tom Cruise, chama O Último Samurai. Nesse filme conta a história de um general americano, que foi contratado para fazer um treinamento aos soldados japoneses, ao final da era Meiji, final do século XIX. E numa batalha, na primeira batalha, os samurais que ele estava lutando contra vencem a batalha e levam esse capitão do exército americano como prisioneiro. E ele fica durante o inverno inteiro vivendo no meio deles. E numa determinada cena do filme, ele observando como era a devoção daquele povo, a disciplina daquele povo, ele fica completamente encantado. E aí ele diz, eles são uma gente muito intrigante. Desde o momento em que acordam, devotam-se à busca da perfeição em tudo o que fazem. Jamais vi tamanha disciplina. Nós também somos chamados a ser assim também. Jesus diz
Sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Só que nós abandonamos a busca pela perfeição. Nós só conseguimos quebrar esse domínio com disciplina. Os ímpios que seguem as suas falsas religiões têm muito mais disciplina do que o povo que segue o Deus perfeito. O que nós precisamos fazer para quebrar isso? Primeira coisa, orar incessantemente, orar intensamente. Lá no Salmo 119, versículo 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Precisamos orar pedindo para que Deus abra os nossos olhos para a beleza da sua palavra, das Escrituras. Então, primeira coisa que nós precisamos para quebrar essa escravidão das nossas próprias vontades, do nosso ego, do nosso entretenimento, da nossa diversão, orar. Segundo, mergulhar na palavra. Mesmo sem vontade, porque não vai ser todo dia que você vai ter vontade. Se você esperar vir um arrepio, uma vontade para ler a Bíblia, você não vai ler. Disciplina é fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo sem vontade. Aqueles que vão na academia sabem do que eu estou falando. Quantas vezes você precisa ir na academia, só que você não tem vontade de ir? Isso é disciplina. Mergulhar na palavra, mesmo sem vontade, porque a disciplina precede o prazer. A disciplina deve ser a nossa prioridade, não o prazer. O tempo que sobra, nós buscamos prazer. A Escritura diz lá em 2 Coríntios 3, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é o que torna o homem perfeito e perfeitamente capacitado, perfeitamente habilitado para realizar boas obras. Não tem como fazer boas obras sem conhecimento da Escritura. É o que Paulo está dizendo. Por fim, orar incessantemente, orar intensamente. Segundo, estudar as Escrituras mesmo sem vontade. Terceiro, ter bons relacionamentos. Como isso faz falta hoje em dia? Lá em Provérbios 27, 17 diz: como ferro se afia com ferro, assim o homem é o seu amigo. Assim como nós precisamos de um ferro para poder afiar uma faca, afiar outro ferro, ainda assim nós somos afiados, é o que diz o escritor de Provérbios, é o que diz o livro de Provérbios, nós somos afiados pelas companhias que nos cercam. Então, quando nós não nos preocupamos com as pessoas que andam conosco, essas pessoas têm o poder de nos influenciar e deixarmos o caminho da santidade de lado. Então é necessário participar de grupos, bons grupos, ter boas amizades, andar com gente que nos desafia a crescer, a amadurecer. As más amizades só vão nos atrapalhar. Por fim, o entretenimento por si só, ele não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Deus nos deu a oportunidade de nos divertirmos, nós rirmos, nós nos distrairmos, é uma coisa boa. Só que, se esse entretenimento domina o nosso coração e substitui o nosso tempo com Deus, aí ele se torna um ídolo. Nós estamos sendo idólatras, nós estamos idolatrando as nossas próprias vontades. Nós estamos buscando sermos deuses de nós mesmos, deuses da nossa existência, como se a gente tivesse alguma autoridade sobre nós mesmos. Nós devemos sempre buscar o equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz. Cultivar uma disciplina em amor com Cristo e com as Escrituras também. Porque afinal de contas, meus irmãos, um dia nós vamos estar diante dele. Um dia você vai estar diante dele. E aí? E aí ele vai perguntar: o que você fez? Lembra da parábola dos talentos? Um dia todos nós vamos nos apresentar diante dele.
Como é que nós gostaríamos de ter vivido? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Um dia todos nós vamos nos encontrar com Ele. Um dia isso vai acontecer. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse dia ainda não chegou. Você ainda tem a oportunidade de rever os seus atos. Você ainda tem a oportunidade de rever os seus conceitos. Coloque a mão na consciência. Será que nós temos dado o nosso melhor de fato para Deus? Porque afinal de contas, Deus não poupou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Ele deu tudo. Ele se entregou por nós. E muitas vezes nós não temos tempo de entregar nem 30 minutos do nosso dia para conhecê-lo, para orar, para ler as Escrituras. Uma criança de 12 anos, muçulmana, já conhece o Alcorão inteiro. Quantos versículos nós conhecemos? Quanto da Bíblia nós conhecemos? Quanto o seu filho, quanto você tem estimulado o seu filho a conhecer as Escrituras? Ainda há tempo de mudar.